Muito bem, saúde, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa TV Bariátrica. Essa já é a nossa 4ª temporada e o episódio desta quinzena vai falar sobre algo que eu tenho certeza faz parte da sua vida de todo dia, faz parte dos seus hábitos, ou se não faz, deveria fazer. O título do programa é quase um mandamento, deveria ser um mantra. Olha só, descascar mais, desembalar menos. Você tem feito isso? Isso tem a ver com a sua saúde geral, saúde mental, saúde física. Olha, ir à feira, quitanda, sacolão, no supermercado também pode até ser, mas é importante ter isso em mente. E para falar sobre a importância dessa frase, desse gesto, dessa condição de vida, principalmente como colocar isso em prática, a gente tem hoje 2 convidadas muito especiais. A gente vai falar com a cirurgiã bariátrica, doutora Ana Carolina Batista, e também com a nutricionista Tarsila Ferraz de Campos. Sejam bem-vindas, tudo bem? Tudo ótimo. Alegria ter vocês aqui para a gente falar desse assunto, que eu acho que deve ser recorrente na vida de consultório de vocês duas, não? Até porque é a pergunta de todo mundo, o que é comer saudável, né? A gente escuta torto e a direito do como saudavelmente, o que é isso, né? E esse mantra, como você falou, que é o desembale menos e descasque mais, tem muito a ver com essa questão da alimentação saudável, né? Por onde talvez a gente comece toda a nossa teoria aí dentro do que é comer saudavelmente. Sim, porque muitas pessoas dizem que é caro também, né, doutora? Também é caro, mas a gente vê, e aí vai além da gente como médico e nutricionista, do que a gente passa para os outros e prescreve, do que a gente faz para nós mesmos também, na nossa rotina. Então, por exemplo, às vezes eu quero levar uma coisa prática, rápida para comer no hospital. O saudável desembalar é caro, mas o saudável embalado também é caro. Então, acho que não é questão de preço, é questão de opções, planejamento e organização. Então, o exemplo que você falou, ir na feira, se organizar, fazer as compras da semana, se planejar, para tentar encaixar isso na rotina. Eu acho que com planejamento fica mais fácil, independente do custo. Acho que ambos os lados têm opções caras e baratas. E é muito legal porque a gente está falando para um paciente bariátrico, a gente está falando para a família do paciente bariátrico, a gente está falando para alguém que está buscando informações sobre a cirurgia bariátrica. Então, a gente está dizendo que, olha só que interessante, essa mudança de hábitos, ela é muito importante também antes da cirurgia, né? Com certeza. Eu acho que ela tem total relação. Tem muita gente que às vezes vai no consultório e... o que é esse preparo para a cirurgia? Talvez essa questão maior de você se planejar dentro da sua correria do dia a dia, a já instituir hábitos de vida saudável, aí pode incluir... eu vou planejar melhor meus snacks saudáveis ao longo do dia, aqueles lanchinhos intermediários, ao invés de abrir um pacote de biscoito, o que eu posso levar no lugar? Posso levar uma fruta? Da mesma forma, às vezes eu tenho a fruta em casa, às vezes eu começo perguntando, você compra fruta? Compro. Você come? Fica na fruteira. Então, muitas vezes são alimentos que fazem parte do planejamento, mas que não existe o planejamento de como inserir na rotina. As pessoas compram porque parece que cumpre o check lá. Fui, comprei, tá lá na minha casa, mas na hora das escolhas isso não acontece, porque muitas vezes... o alimento industrializado, ele tá muito mais fácil em casa, ele tá na gaveta, ele tá perto do computador, e a fruta tá na fruteira com a casca. E aí é isso. Se eu já deixo num pote cortadinho, se eu deixo mais à vista as coisas, isso pode facilitar na hora de buscar algum snack. Até porque a gente sabe que no meio da pandemia, muita gente ficou no home office, e para algumas pessoas isso facilitou a alimentação mais saudável, e para outras pessoas até piorou. Porque em casa você tem acesso à sua despensa cheia de alimentos industrializados, e aí? E outra coisa também que a pandemia aumentou, assim, a facilidade de compra de delivery. Seja o delivery a comida pronta, seja o delivery de supermercado, né? Sim. Então, tem que lembrar também que tem delivery da feira, da frutaria, da quitanda do seu baile. Eles atendem por WhatsApp, eles têm aplicativo, no Rappi também, alguma coisa assim tem. Então, você consegue comprar fruta no celular também. Olha, essa é uma informação de ouro do episódio dessa quinzena. Tem delivery de frutas, verduras e legumes também. E higienizadas já, gente. Picadas, lavadas e cortadas e porcionadas. Daí o planejamento. E tudo atrapalha quando falta o planejamento e entra um ingrediente chamado fome. Sim.
Aí embanana tudo, né? Aí vamos comer, vamos pro salgadinho, vamos pra bolacha, biscoito, enfim. A gente costuma dizer que quando não está planejada a alimentação, você perde os 5 segundos de lucidez, né? Aí você vai naquilo que tem na frente mais fácil e mais prático. Então, tudo que é planejado, se existe essa questão de eu entender os momentos do dia que eu vou comer e pós-cirurgia, é uma coisa que a gente acaba frisando bastante no consultório, porque não tem como fazer 2 refeições por dia, né? Dificilmente a pessoa, após a cirurgia, vai conseguir atingir as necessidades nutricionais que ela precisa fazendo 2 refeições no dia. Então, é uma pessoa que vai se planejar de comer mais vezes ao longo do dia para atingir o que ela precisa de proteínas, de vitaminas, minerais. Então, a questão do comer menos mais vezes ao dia é importante, mas não adianta comer menos mais vezes ao dia de um alimento que não vai entregar para o corpo o que ele precisa, que vai entregar mais conservante, que vai entregar mais corantes e questões aí que vão piorar o padrão inflamatório do corpo, que eu acho que é essa a grande questão quando a gente trabalha com doença crônica, e vai deixar de entregar os nutrientes que vão fazer todo a magia aí junto com a técnica que os cirurgiões fazem para a gente conseguir ter o resultado a longo prazo. Interessante. A magia dos rótulos, né? E aí, falando até, aproveitando esse assunto, tem a nova rotulagem, né? Então, não basta só a gente se planejar, mas tem que também usar a informação a nosso favor. Então, agora não está mais disfarçado naquelas letrinhas pequenininhas, escondidas, está na frente, com rótulo enorme, aumento de açúcares, aumento de calorias, de gorduras. Então, mesmo quando você vai escolher algo embalado, numa necessidade, numa urgência, no trabalho, enfim, no shopping, você tem a opção de escolher uma opção menos calórica. Não é por falta de aviso, porque né, tem ali, tem informação legal ali. Agora, na sua opinião, doutora, a obesidade está sempre ligada à má alimentação? Nem sempre, mas também não somente, né? A gente sabe que tem componentes genéticos, hereditários, outras doenças associadas, mas sim tem o componente comportamental. Não necessariamente é má alimentação. Então, às vezes, a pessoa come bem, almoça bem, tem boas refeições, mas tem os escapes que no final do dia se somam em opções mais calóricas e opções não tão saudáveis. Quando a gente vai conversar na consulta, mas eu não como nada errado. Realmente, a pessoa come fruta, come salada, mas no final do dia, quando você soma os pequenos escapes, tá isso relacionado, isso pesa, né? Só um pouquinho, né? Eu gosto muito de uma frase, assim, que as nutricionistas usam muito. Não, é só um pouquinho. Eu falei assim, mas só um pouquinho de veneno todo dia também faz mal. É isso né? aí, a posologia ali, a quantidade vai fazer toda a diferença. E num mundo muito onde talvez a facilidade e o acesso à alimentação industrializada também, porque é um fácil acesso. Em todo lugar que você vai, muitas vezes, nas indústrias que as pessoas trabalham, tem lá um pote de biscoito recheado no meio, mas não tem uma cesta de frutas. Então, a gente tem um pouco essa questão do alimento mais industrializado e isso acaba atrapalhando também nas escolhas. Pela cor, pela textura, né? Exatamente. É bom, né, gente? Tem coisa boa ali, né? E eles são feitos do ponto de vista de engenharia para te seduzir. Por isso a gente tem aqui na TV Bariátrica o contra-ataque. O contra-ataque é baseado em informação, né? Isso, exato. E é isso, a questão da rotulagem, ela é importante nesse momento onde a gente está escolhendo o que vai deixar, porque da mesma forma que eu não vou lá e compro um alface que está murcho, um tomate que está batido, é a visão. A gente, às vezes, na hora da escolha de um produto industrializado, a gente vai olhar a lata que está amassada, a data de validade, mas vale a pena passar o olho. E uma coisa que ajuda muito na hora da escolha do alimento industrializado é a lista de ingrediente. Que é uma coisa que quase ninguém olha, a gente fica muito preso na coisa. Tem açúcar? Não tem. Tem muita caloria? Não tem caloria, mas olha em lista de ingrediente. Quanto menos descrição na lista de ingrediente, mais natural é aquele alimento. Então, o iogurte, que é uma coisa que a gente até incentiva muito, tanto no pré quanto no pós-operatório, pensando em meta de proteína. Então, muito melhor, às vezes, eu comprar um iogurte natural lá, que tenha 2 ingredientes na lista e misturar com uma fruta, do que comprar um iogurte já com sabor. Porque esse iogurte com sabor, eu vou ter o tal do corante, eu vou ter um edulcorante, que é um tipo de adoçante. E essas trocas, ninguém aqui tá falando, não compre nada de industrializado, né? Plante na sua casa, faça tudo. Não, a gente sabe que as pessoas, né? Viva de Vamos luz! pro mundo real, viva de luz, né? Vamos pro mundo real, gente, né? Mundo real,
vida de verdade. A gente sabe que vai fazer parte, mas é isso. Tentar, dentro dessas possibilidades, encontrar esses alimentos que vão ter menos produtos agregados naquele alimento. Então, se eu estou comprando iogurte, eu quero leite e fermento. Eu vou comprar um pão que seja integral, eu quero lá farinha integral. Chocolate. Amargo. Quanto mais amargo, melhor. Exato. E a notícia triste é que muitas vezes o que a gente acha que é chocolate branco, por exemplo, não tem cacau. Não tem. Não. Tem gordura. E manteiga Por isso hidrogenada. que ele é tão gostoso. É aquela textura que vem na boca, né, gente? Mas A vida é difícil. Mas esse exemplo do iogurte eu acho super prático, porque assim, é claro que para quem sempre comprou iogurte de morango, o iogurte natural não parece tão palatável. Mas tudo é hábito. É igual tomar café sem açúcar. Depois que você se acostuma, é um caminho sem volta. Então, eu fiz isso para mim mesma. Eu só compro iogurte natural. E aí, o que é que eu faço? Coloco fruta nele. Então, um morango, uma banana, alguma coisa lá cortada em cima do iogurte, para não ficar também aquele iogurte branco sem graça. Concordo. Opções. E até para quem gosta, eu sempre falo isso para as minhas pacientes, dá para colocar whey protein no iogurte também. Não precisa comprar o iogurte que já é proteico. Você pode colocar um whey protein. São hábitos. E os hábitos fazem a continuidade do processo de autoajuda, autodescoberta, né? E por falar nisso, a gente tem aqui o quadro que se chama o time de peso, mas é um peso do bem. É um time de peso de ouro, assim, um peso muito legal, que é o time do COESAS, né? Que é a Comissão das Especialidades Associadas da Sociedade Bariátrica. E a gente vai ter a participação lá de Recife, né? Vamos para Recife, pertinho de Natal. Pertinho de Natal. Bom, né? E a bom gente demais. vai conversar com o educador físico, o professor Paulo Carvalho. Vamos saber dessas dicas, ele vai estar ao vivo aqui conosco. Vamos lá, vamos para Recife. Conexão com Recife. Vamos falar com o educador físico, personal bariátrico, Paulo Carvalho. Viva o Recife, Pernambuco. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bom. Vamos lá. Então, Paulo, como é que você enxerga essa mudança de hábito? Estamos falando de alimentação saudável, estamos falando de uma mudança de postura. Como é que a atividade física vai interferir na nossa alimentação e nas nossas escolhas? Na sua opinião, como é que esse processo acontece? Então, o nosso paciente da pós-bariátrica, né, após a cirurgia bariátrica, a primeira coisa que a gente tem que sempre falar, e o que sempre eu observo, falo sempre, é a mudança dele de comportamento. Então, essa mudança de comportamento, ela vem associada com esses hábitos saudáveis, né, para acoplar e associar uma regularidade da prática do exercício físico, certo? Sempre o que eu digo a ele é uma associação da prática programada de treinamento de programas de exercícios físicos, seja ele o exercício aeróbico ou seja ele o exercício anaeróbico, que seria o exercício de força. Paulo, um desafio interessante é explicar pro atleta, né, que está sendo ali cuidado por você, né, esse atleta que somos todos nós, como é que a gente pode contrabalançar com aquela sensação, gente, não, eu mereço. Depois dessa aula que eu fiz, tô merecendo. Como é que cabe isso? O quanto a pessoa merece depois de se empenhar numa atividade física? Tô falando de merece em calorias? O que acontece aí? O nosso paciente, o nosso atleta, como você acabou de falar, ou seja, o nosso paciente, o nosso aluno, como a gente pode dizer, após a prática do exercício físico, ele já cria uma sensação de estar mais saudável, né? Então, ele observa, ele vai haver aquela liberação de alguns hormônios, e esses hormônios vai dar aquela ansiedade de liberação. E aí, o que a gente traz para aquele aluno? Segue, acopla com isso aí, a tornar essa coisa boa, essa vitalidade que seria que o exercício físico ele traz para ele, como um vício. Então, a primeira coisa que a gente chega e diz a eles aqui no laboratório, como trabalha com o paciente pós-operatório, pré-operatório do paciente que está recebendo para fazer a cirurgia e faz a cirurgia, é fazer isso. Torna o exercício o teu vício, porque você vai ver que isso vai trazer para você hábitos
saudáveis e coisas boas na tua vida. Boas escolhas, Isso né? aí. Exatamente, escolhas Mas- boas, não é? Aptidão física melhor, promoção de saúde, qualidade de vida, subir uma escada, melhorar a caminhada que ele vai fazer, ou chegar em casa cansado, ou seja, vai reduzir o cansaço, chegar em casa, brincar com os filhos, não é? Sentar e brincar com o filho, então você vai ter aquele ânimo melhor. Mas eu queria ressaltar, aproveitar seu comentário e falar, eu sempre falo para os meus pacientes assim, não é uma vida de disciplina extrema e privação. A gente também tem nossos momentos de eu mereço. Então tudo bem, se você come bem, saudável, se você faz sua atividade física na sua rotina, um escape, uma festa, um aniversário, um jantar de família, ok, não vai ser isso que vai prejudicar o resultado da sua bariátrica. Não dá para viver também numa coisa espartana, né? Mas É isso aí. faz parte, É, desde que seja também numa condição de uma escolha. Não, hoje eu posso, hoje eu mereço. E tem dia que a gente merece Merece mesmo, mesmo, né? merece. O estilo de vida saudável não é deixar de ter acesso às coisas. Tanto que a gente fala, tudo vai voltar a fazer parte da tua rotina. Mas com uma certa organização, né? Eu sempre brinco. Quando foi a última vez? O que você comeu ontem? Já nem lembro. Né? Quando foi a última vez que você comeu um doce? Nossa, eu comi um doce. Então, se a gente não tem essa frequência estabelecida, e para os alimentos que são caloria vazia, doce, bebida alcoólica, esses lugares onde você vai comer numa Quindim. quantidade maior. O quindim, gente. Aquela receita de família vai ter espaço para tudo, mas desde que a gente controle a frequência e a quantidade, e tudo vai fazer parte, né? Eu falo que estilo de vida saudável não é eu ter um armário cheio de coisa que eu gosto e me segurar. Eu sou saudável, eu não vou comer. Eu vou invocar um mantra aqui, eu vou ser a pessoa mais saudável. Não. Estilo de vida saudável é ter em casa coisas saudáveis e saber aproveitar esses momentos, como a Carol falou, com a família, em uma festa, e aí guardar essas ressalvas para esses momentos. Muito bom. Bom, É a mesma coisa, né? É a mesma coisa chegar e dizer assim, vou entrar numa academia e vou passar 1 hora e meia na esteira. Não é a quantidade, e sim a qualidade que você vai fazer. Não é o que você acabou de falar. Na verdade, você está dentro da academia, não é a quantidade, ou seja, é a qualidade. Você, hoje eu posso não ir? Pode. Na verdade, como é que a gente vê? A Organização Mundial de Saúde, ela disse que a gente pode ter 300 minutos por semana de prática de exercício físico. Então, o exercício físico não precisa ele ser todo dia. Ele precisa estar na rotina daquele indivíduo. Tá? É uma mudança de comportamento. Então, ele precisa estar na rotina. Então, ele precisa, se eu faço segunda, quarta e sexta, então eu treino esses 3 dias, certo? Passo sábado e domingo, vou para uma praia, vou fazer uma caminhada na praia. Então, isso aí é uma coisa mais... É um lazer, é uma associação. Não manter aquela quantidade de horas sedentárias, mas reduzir o processo em cima disso aí. O Brasil convida a esse estilo, né? Estamos falando com o Paulo, do Recife. Aí você imagina, caminhar do Acaiaca até a Pina de Copacabana e voltar. Já merece até uma cervejinha, só de tanto esforço que fez. Tá bom, né? Merece mesmo, né, Paulo? Exato. Andar nas nossas praias aqui, você vai caminhando e você já vai andando, você vai conversando. Caminhar sempre, o que acontece em mudar esse estilo de vida? Caminha com um colega, caminha com um amigo do lado, certo? Então, você nem sente a quantidade de quilômetros que você caminhou. Então, aquilo se torna um prazer e uma mudança de estilo daquele indivíduo. Porque, normalmente, o nosso paciente da bariátrica, ele chega, às vezes, muito sedentário, não é? Inativo. Então, fazer essa mudança e fazer com que ele jogue para essa qualidade, esse estilo de vida saudável, é uma coisa que tem que ser dentro de uma relação como um todo e a associação dele. Paulo, queria agradecer muito sua participação, muito obrigado, um grande abraço para todos aí dessa cidade maravilhosa do Recife, principalmente para a torcida do Leão da Ilha, nosso esporte rubro-negro. Um grande abraço para você. Volte sempre aqui conosco, tá, Paulo? Tudo de bom. Okay. Tchau, Paulo. Tchau, Paulo. Tchau, obrigado. Valeu, Paulo Carvalho, do time da Coesas, essa fantástica equipe, que é o nosso time de peso, né? Muito legal essa conexão com o Brasil inteiro. Nesse momento do programa é o momento que a gente faz uma breve pausa para saber os recados da quinzena. Tudo bem? Vamos saber o que está acontecendo agora. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica
lançou o Body Life. É um aplicativo para aproximar os pacientes que já fizeram ou que querem fazer a cirurgia bariátrica. Lá é possível encontrar informações confiáveis, relevantes, úteis para o seu dia a dia. E também outras questões, por exemplo, dicas e vídeos de alimentação, receitas saudáveis. O aplicativo também configura alertas para você retornar ao médico para agendar consultas. Tem lembretes para vitaminas, horário na academia e também contatos dos cirurgiões bariátricos e profissionais da equipe multidisciplinar que é associada à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica em todo o território nacional. É possível encontrar também hospitais com serviços de bariátrica que estão próximos de você em todo o país e a Rede Amiga, os parceiros do Body Life, que oferecem descontos exclusivos em produtos e serviços para os nossos usuários. Baixe agora, aproveite os benefícios da Rede Amiga do Body Life. Muito bem, estamos de volta aqui e nessa nossa jornada aqui, o desafio, né, de desembalar menos, descascar mais. Mas olha, é tão bacana a gente estar entendendo que existe um caminho natural para fazer isso. Isso não é uma obrigação. Isso é algo que a gente tem que encontrar um grande prazer em fazer tudo isso, né? E acho que o que mais muda é isso, né? À medida que as pessoas vão colocando algumas coisas em prática e sentindo essa mudança, e o bom do pós-operatório da cirurgia é que ela facilita muito esse processo, porque a gente tem mudança de paladar, a gente tem essa possibilidade de dar um restart no comportamento alimentar, né? Eu sempre costumo brincar isso. Deixa o seu novo estilo de vida vir. Porque se ficar muito apegado no… mas antes eu não comia desse jeito, antes eu só tomava o café com açúcar, mas antes eu nunca consegui tomar um iogurte. Então, é a oportunidade que a gente tem de fato, fisiologicamente, colocar os novos hábitos em prática. Conseguir inserir novos alimentos, experimentar a cenoura como se fosse a primeira vez. Então, é um momento que a gente trabalha muito essa educação nutricional com a pessoa pós-bariátrica. A gente não tá para exigir isso muito. Ele tá há anos comendo daquela forma, a gente faz pequenas mudanças, mas quando vem o momento da cirurgia, muitas vezes fica mais fácil a gente incorporar esses hábitos de atividade física, de comer saudavelmente, porque o corpo tá mais responsivo para tudo isso também. De se reencontrar com esse ser natural, né? E uma coisa que a gente percebe que as pessoas falam muito, os pacientes falam muito, é que a bariátrica deu uma liberdade, assim. Não é, por mais que tenha essa coisa, esse medo de uma vida de restrições, uma vida de não pode isso, não pode aquilo, não é assim na prática. Você consegue encontrar novos caminhos e ressignificar. Ressignificar uma refeição em família, uma saída com os amigos. E a cirurgia dá a liberdade de você fazer essas novas escolhas, essas escolhas saudáveis. É muito interessante quando a gente ouve isso, assim, como as pessoas incorporaram isso, e não só para elas mesmas, mas no contexto familiar também. Então, a gente tem, como vocês sabem, a maioria dos pacientes bariátricos são mulheres. Então, acabam influenciando a refeição da família, a refeição dos filhos. E a gente sabe que tem o risco genético, hereditário, mas esse comportamento de comer saudável vai impactar em diminuir o risco dos seus filhos terem obesidade e já vai gerando uma cultura, né? Um exemplo. E a gente tem aqui, doutora, mais um quadro para exemplificar tudo isso que a doutora está dizendo, que é o nosso Barigram. Barigram é mistura de bariátrica com Instagram. O Instagram está cheio de exemplos muito legais. A gente precisa ser cauteloso com esse garimpo de informações, mas a gente faz isso aqui com pessoas que têm algo a dizer, com informações muito relevantes, contando a história dessa trajetória depois da bariátrica. Nossa personagem agora é a Gabriela Martins. Ela é de Santo André, aqui em São Paulo, vai contar um pouco da história dela nas redes sociais e aqui pra gente na TV Bariátrica. Prazer estar aqui com vocês. Fiz bariátrica no ano de 2019. Tive vários problemas, né? Várias comorbidades, como hipertensão, apneia do sono, pré-diabetes, até mesmo alguns problemas como torção no tornozelo por conta do sobrepeso.
primordial para mim foi, além da bariátrica, o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, com o psicólogo, fazer a terapia, deixar tudo em dia, trabalhar as compulsões antes mesmo de estar realizando a bariátrica. Eu criei um Instagram, na época eu nem tinha operado ainda, e aí eu fui mostrando o procedimento, eu fazendo os exames, né? E eu fui conquistando uma galera, assim, eu fui mostrando meu dia a dia real, exame, corre daqui, corre dali, mostrando acompanhamento, que durou cerca de 1 ano e meio aí para mim poder estar operando mesmo, fazendo tudo certinho, e tem tido um bom resultado, né? Tanto para influenciar e até mesmo para aprender, né? Porque a gente é uma comunidade aí grande, muitas meninas aí, meninos também. Hoje eu posso falar que eu tenho uma vida normal, saudável, tenho os cuidados, né, pós-bariátrico, com certeza, suplementação diária, que é muito importante para nós por conta da absorção das vitaminas. Mas o que eu tenho para falar, na verdade, é que trouxe tudo de melhor. Muito bacana, interessante. A Gabriela Martins, o exemplo dela, disseminando esse otimismo nas redes sociais, né? É importante da própria pessoa fazer parte da equipe, né? Acho que isso é o mais importante. Ela é o papel principal e, com certeza, todas as orientações e informações só deram certo na vida dela, porque ela caminhou junto com a equipe, porque Exato. é o que a gente fala, o acompanhamento é importante, a gente fala muito de trabalho em equipe e tudo mais, mas a pessoa tem que entrar junto no processo com a gente, tem que ter significado para ela. A hora que ela encontra significado para ela, fica muito mais fácil da gente trabalhar a mudança de comportamento. Ela coloca em prática a frase que é título do programa. Ela começa a desembalar menos Exato. e descascar mais. Ela fala de suplementação, ela fala de reposição de vitaminas. Isso está dentro do que é natural buscar? Podemos falar de uma suplementação natural? Sim, mas não isenta de tomar os suplementos de vitamina complementares, digamos assim. Mas o que a gente vê na prática é que os pacientes que se alimentam melhor, tanto de frutas e legumes, mas como de fontes de proteína, eles costumam ter um manejo ali mais fácil. Quando a gente acompanha com os exames, geralmente uma dose de manutenção das vitaminas já são suficientes para manter aquilo ali, porque a pessoa se alimenta bem. Então já está fazendo a parte dela de extrair o melhor dos alimentos e ser mais saudável nesse aspecto. Eu acho que a mensagem que fica é que não tem mágica, mas também não tem grandes mistérios. Sem dúvida, sem mistérios. Querendo estar junto ali, mudar o comportamento e ir aos poucos, né? Uma coisa que a gente fala muito é, o menos é mais. Também não precisa entrar meio que naquela condição de que eu tenho que mudar tudo do dia para noite, eu vou trocar tudo, vou tirar tudo. Então, a ideia é a gente ir fazendo essas mudanças gradativas, dentro do que é realidade para cada um, e fazendo essas adaptações, e é isso. Exames, com certeza, né? Aquilo que a gente fala, por mais que, eu estou bem, estou fazendo atividade física, estou me sentindo bem, estou comendo bem. Não abandonem a equipe, pelo amor de Deus. Porque tem várias coisas que, de fato, a gente precisa acompanhar ao longo dessa trajetória, continuar incentivando esse estilo de vida saudável, mas muitas vezes a gente só vai, a partir ali dos exames, conseguir direcionar e individualizar melhor essas prescrições. É isso, né, doutora? É isso. E aproveitar para ressaltar o quadro do Barigram, que eu achei super bacana. Legal, né? Os pacientes bariátricos, eles têm esse senso de comunidade. Então, tem os grupos do WhatsApp, os grupos do Face e os perfis do Instagram. Usar essa comunidade do Instagram para postar sobre os alimentos, sobre desembalar menos, né? E comer coisas mais saudáveis. Porque eu vejo que todo mundo posta na academia. Então, é foto da academia todos os dias. E da comida? Então, criar essa cultura, principalmente dos influencers, né? De mostrar foto do prato, foto de fruta, de comer mais saudável, menos coisas industrializadas, para criar essa divulgação que eles têm muito já arraigado para a academia. Mas Sim. a gente pensar também nos alimentos.
Hashtag fica a dica. Fica a Hashtag dica. Compartilhe o lugar perto da sua casa que entrega as frutas, verduras e legumes limpinhos. Todo Aquela domingo. feira, Ajuda né? a comunidade. Marca né? um encontro na feira para fazer compra Bom. junto e fazer uma roda de conversa. Deu match na Deu feira. match na feira. Deu match na fibra. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, Tarsila. Foi uma alegria recebê-las aqui. E voltem sempre. Vamos falar mais sobre isso. Essa 4ª temporada está só começando e a gente vai ter muito assunto para trocar daqui para frente. Com certeza. Valeu. Sucesso. Ótimo. Muito bom. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas é claro, também volta por aqui. Até a próxima. Saúde!